Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma terça-feira numa live sobre concurso. E hoje nós vamos falar, né, de um tema interessante, que é o limite, né, que é a altura mínima para mulheres em concursos policiais, né? Qual seria o entendimento do STF e do STJ? É algo importante, né, para as mulheres que querem uma carreira militar, uma carreira policial. E é importante, né, essas mulheres estarem atentas. Recentemente, né, teve o concurso da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, como de algumas polícias civis também em todo o país. E essa questão pode, né, tirar ou colocar a mulher na vaga que ela tanto almeja, que é dessas forças policiais. E o que acontece? O STF analisou essa questão no tema 1242 de repercussão geral. E o que acontece quando tem um tema de repercussão geral? Todos os tribunais precisam seguir esse entendimento. Só colocar aqui. Tema. Então, todos os tribunais precisam seguir esse tema. Eu já peço que vocês enviem esse vídeo, né, para alguém que vocês conhecem, que está estudando para a prova da PM, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Essa live aqui também vai ficar salva, tá? Então, só para que vocês tenham essa noção do que está sendo debatido em relação ao tema, né, que é a exigência de altura mínima para mulheres em concurso público, no caso de forças policiais, né? E o que acontece? Muitos concursos, eles exigem altura mínima como critério de seleção. Faz algum sentido exigir altura mínima, massa corpórea, né? Que veja essa questão da saúde um pouco mais. Por quê? É um profissional que vai correr, que vai pegar peso, que se tiver em combate vai ter que pegar o outro colega no colo, né? A gente viu isso acontecer com os grupos, né, do que ocorreu no Rio há alguns dias, infelizmente. E a gente viu policiais, né, que foram alvejados por criminosos e seus colegas tiveram que colocar eles nas costas e andar, né? Eu imagino que 99% da população não consiga fazer algo assim, né? De pegar alguém nas costas e sair correndo, subindo o morro como eles estavam. Mas como eles têm toda uma preparação e o corpo deles aguenta aquilo ali. Então, e a gente precisa que esses policiais tenham essa estrutura. É diferente do que se você for professor, por exemplo. É indiferente a sua altura se você for professor. Você consegue exercer a sua função de professor independente da sua altura. Você consegue exercer a sua função de médico independente da sua altura, né? Então você pensa, mas se eu tiver menos que 1,55 m eu não vou poder ser policial? Eu acho que o pensamento deveria ser um pouco distinto disso. Se estivesse numa ocorrência policial, você precisando de socorro de alguém com força para te defender de algo, como essa pessoa deveria ser? Como você imagina um policial, um bombeiro que vai te salvar de uma situação que você não consegue se livrar, né? Quando a gente chama o bombeiro, quando a gente chama a polícia, quando é uma questão assim muito particular, né? É uma questão que exige que alguém tenha força, que alguém tenha uma certa agilidade. A gente vai precisar que essa pessoa tenha um certo tipo de corpo para nos ajudar. Não tem muito para onde correr. Então é viável, né? Faz sentido e é razoável que se tenha um IMC e uma altura mínima calculados para que você ingresse na carreira militar. Depois vai crescendo, vai tendo patente, eles vão engordando, ok. Mas para entrar tem que estar com tudo em dia. E a gente vai estar falando aqui sobre a altura mínima para a mulher. Então, assim, muitas mulheres eram eliminadas com diferenças mínimas, né, de centímetros. Então, o STF ele entendeu que a exigência é constitucional, tanto é que nas forças militares tem, né, das forças armadas, desde que prevista em lei específica e proporcional ao cargo. Ou seja, não basta o edital falar que tem que ter 1,5 m, 1,50 m, 1,80 m. Precisa ter uma lei e essa lei falar porque aquele cargo em específico precisa ser disso. Ou seja, não é algo assim aleatório, né? Precisa ser algo que tem o mínimo de limite, o mínimo de estudo adequado. Então, assim, se o edital cria esse requisito não tem base legal, o edital é a lei do concurso.
mas essa lei precisa estar vinculada a outras leis. Então, o edital não pode exigir algo que é inconstitucional. O STF já decidiu que para você exigir uma idade mínima, você exigir uma altura mínima, precisa que tenha uma lei estipulando aquilo ali. No caso aqui, né, uma lei estadual da Força PM e uma lei federal das outras forças. Então, é um ato ilegal se exigir uma altura mínima e passível de anulação. Uma coisa muito importante, né, para as pessoas, né, nos atendimentos que eu tenho feito ultimamente, as pessoas falam muito do Instituto IPEM, né, é o Instituto de Pesos e Medidas. E é importante quando você vai fazer essas provas, né, já que você tem o sonho de ingressar na carreira militar, na carreira policial, você fazer uma avaliação no IPEM antes de você fazer a prova. Porque eu já vi que o IPEM faz uma avaliação, é uma avaliação muito técnica, né? Então você consegue ver se tem alguma questão da coluna, se tem alguma questão de postura que você pode melhorar. E uma forma melhor de você ficar com a sua postura pode aumentar 2, 3 centímetros para que você tenha essa altura mínima desejada. O Supremo, né, adotou como referência a Lei Federal, né, de 2012, que trata do ingresso das Forças Armadas. Então, todo mundo tem que estar adequado, minimamente semelhante com as Forças Armadas. E é razoável 1,60 m para homens, 1,55 m para mulheres. Porque, como eu falei, isso vai de acordo com a realidade nacional de salvamento. Polícia, bombeiro, Forças Armadas é algo que trabalha com o corpo, né, com inteligência com o corpo e para salvamento. Então, eu acredito que na Alemanha, por exemplo, esses dados aqui são irreais, porque as pessoas lá são mais altas do que isso. O brasileiro, ele tem uma estatura um pouco menor, né? Então, aqui no Brasil, ter 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres é algo que já é razoável para que você ingresse nessas carreiras, para que salve, né, a população de algum mal que tenha sido cometido naquele momento. Então, assim, a altura mínima, ela só é válida se ela estiver prevista em lei formal. Não é decreto, é uma lei. Precisa ter uma lei falando da altura mínima. É razoável, né? 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. Então, assim, quando fala que é razoável, né? Não significa que aquilo ali está redondo, que aquilo ali está pronto. É razoável. Pode ser que aceite. Então, se for, é razoável 1,55 m para mulheres. Se você tiver 1,53 m, 1,54 m, alguma coisa pode ser que venha a ser debatido, porque aqui está falando que é razoável e não o que é exigido, é apenas razoável. Então, dependendo do caso, a gente pode analisar o que pode ser feito. É possível haver diferença de altura entre sexos, desde que baseadas em critérios técnicos. O corpo do homem é mais forte que o corpo da mulher, é uma questão biológica, né? Não é uma questão de machismo nem de feminismo. Existe uma diferença do corpo do homem e da mulher. Então, exigir que o homem e a mulher tenham a mesma altura e o mesmo peso é algo irreal. Um homem de 1,70 m, né, tem uma certa força. Já uma mulher de 1,70 m é uma mulher muito alta. Um homem de 1,70 m é uma altura mediana. Já a mulher seria considerada uma mulher alta. Então, faz sentido a mulher, a exigência a mulher ser um pouco menor e o homem ser um pouco maior. Exigir altura mínima para cargos que não dependam de aptidão física, como a área da saúde, é inconstitucional. Então, se você vai fazer prova para sargento do exército, né, sargento da polícia, e não sei se é exatamente assim que eles funcionam, e a sua especialidade você vai ser o psicólogo. Você vai entrar para as forças policiais, mas para ser psicólogo, você não vai estar na rua. Então, o seu corpo vai ser indiferente. Então, você não, para aquele cargo específico, não precisa ter altura mínima ou máxima, porque não faz sentido, né? Não é razoável exigir isso, porque você não vai usar o seu corpo, você vai usar o seu cérebro, você vai usar técnicas de saúde, você não vai precisar pegar peso, você não vai precisar subir em lugar nenhum, você não vai precisar pegar um fuzil e correr atrás de bandido. Você só vai tratar um paciente que é um paciente policial. Então, nesse caso, não pode exigir altura ou peso mínimo, nesses casos aqui da área de saúde ou outras áreas, né, que não dependam de aptidão física. Então, se você vai ser psicólogo, provavelmente você não vai passar por um TAF. Já se você for motorista, você vai passar por uma prova, né, como você dirige aquele carro, aquela ambulância, algo assim, mas não é uma aptidão física. Em caso de eliminação, né, precisa verificar se tem lei específica, né, quando você for se inscrever no edital e tiver vários detalhes lá,
Já pesquisa se tem lei específica para você saber como você pode se proteger disso lá na frente. A análise se a altura é superior, é igual ou superior a 1,55 para mulheres. Então, assim, voltando, eu indico sempre, né, quem for fazer esse tipo de prova, ir no Instituto IPEM. Geralmente tem na capital, se eu não me engano. Eu sei que no Rio é aqui na capital, não sei os outros estados, mas aqui no Rio o pessoal vai muito lá. Reúna prova documental ou médica de sua altura real. Então é interessante você, antes de fazer o concurso ou durante, né, as provas, você ir no IPEM. Aí você pode fazer uma fisioterapia, porque dependendo de qual a sua postura, como está a sua coluna, você pode ter um aumento, né, ali da sua altura. E você aumentando 2 centímetros da sua altura, vai melhorar para você essa questão da aptidão física, bem como aquele cálculo da massa corporal, né? Então você aumentando a altura, automaticamente você já diminui algumas taxas, porque você é mais alto, então o seu corpo, né, o seu peso vai ser dividido por mais centímetros, digamos assim. Se for o caso, né, dependendo, né, se você for eliminado, você pode impetrar um mandado de segurança, desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias da eliminação. Depois disso, apenas uma ação ordinária. E o que acontece, né? Esse tema, mais uma vez, mostra que o controle judicial dos concursos busca proteger a legalidade e a igualdade, né, para todos. Então, assim, se você atua ou estuda em carreiras policiais, vale ficar atento a essas decisões, porque elas podem definir, né, o rumo da vida de um concurseiro. Então, fique atento e, principalmente, além de ficar atento às regras, façam essa avaliação no IPEM e, dependendo da questão, façam fisioterapia, porque isso pode resolver um problema seríssimo para você lá na frente. A gente se vê na próxima terça com mais um caso de mais um concurso específico que a gente vai comentar. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo que eu falo com vocês, tá bom? Tchau!